Então aí, pessoal, vamos entrando. Conexão direta com a professora Juliana Sabihal para fazermos a segunda parte da nossa live sobre carga imediata. Ju, conte para mim que você já está aí, Ju. Estamos aguardando conexão. A chuva deve ter pegado muita coisa, deve ter pegado inclusive a internet da professora Juliana. Professora Juliana! Ah, agora pegou a bancada da frente, agora aparece a logo inteira. Andei um pouquinho agora. Ó, o pessoal está fazendo chamada aí, né? É isso aí. Pessoal da ESP. Pessoal da especialização da BO aí. Vamos fazer chamada para ver se está todo mundo presente mesmo. Depois vai cair na prova, né? Óbvio. Vai cair na prova. Frango tá aí, cheio de bons amigos. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Faz tempo que a gente não se vê, né? Tô estranhando até. Pô, faz tempo que eu não passava. Porque a gente, já é quinta-feira e eu não vi você essa semana ainda. Ó, o professor Hércules, que honra, professor. Vamos fazer a live em 3 aí. Sabe que isso seria muito legal, né? Só que tem que colocar um no Zoom e deixar os celulares passando. Hoje, então, você deve ter saído. Você foi para Know-How agora ou você estendeu? Nem voltou para casa? Eu vim agora. Não, eu vim agora. Tá. Fazer um brinde a você. Sabe aquele dia que você chega em casa e fala assim, cara, hoje eu mereço? Nossa, que dia da porra. Não posso reclamar, meu dia hoje foi suave. Vou parar 15 dias. Eu vou parar também, só que não agora, eu vou parar daqui a pouquinho. Eu acho que agora o bicho pegou realmente pro nosso lado. Vou trabalhar até amanhã e aí vou ficar 2 semanas só com emergência mesmo. Você sabe que eu acho que hoje eu saí na rua, tem muita gente na rua e eu acho que as pessoas não se deram conta do que está acontecendo. Muita gente não se deu conta do que está acontecendo. E eu acho que isso vai acabar uma semana, se os números não baixarem, acho que a coisa vai degringolar mesmo. Exatamente. Mas no final, como é que você está? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Empolgada para a sua nova live, terceira live já aqui comigo, no Pocket. Muito obrigado mais uma vez. Você deve estar muito cansada, que os teus dias são corridos. E chegar em casa às 9, 9 e pouco, deixa meu beijão para o Anthony já de agradecimento. Pode deixar. Será entregue. Eu pago depois com uma jantinha gostosa e ele fica calminho. Avise ele já que esse final de semana eu vou fazer o que eu estou prometendo, né? Vou chegar com um saco de carne, ou com uma grade de cerveja. Tô chegando. E aí, vamos pôr... Então, eu vou avisar, hein? Avise? Vou avisar. Ele já comprou carvão ontem, então tá... E se eu conhecer ele vai falar assim, não precisa trazer nada. Então, eu já aviso ele que eu vou aparecer lá. Exatamente. Ju, Edu, foi muito legal a gente ter conversado semana passada sobre os princípios aí da carga imediata, as regras básicas que a gente tem que seguir, alguns parâmetros que a gente leva em consideração. E você sabe que eu não sou igual o professor Hércules, mas eu também não consigo fazer aula pequena. E quando eu te mandei as fotos na semana passada, você já até me falou, meu Deus, tudo isso? Vamos fazer live até meia-noite. Exatamente. E hoje, quando eu te mandei, tenho certeza que você olhou e falou de novo, né? Meu Deus do céu, até que horas ela vai querer falar? Não, hoje eu já estava mais preparado. Hoje eu estava mais como eu tinha visto. Porque hoje foi, acho que 2/3 do que foi... Enfim, eu já estava assim, tranquilo, já estou sossegado. Já esperava 400 slides, vieram só 40, então fechou. Tá tudo certo, né? Mas porque realmente é muita coisa que a gente tem para mostrar, muita coisa que a gente quer mostrar, e você quer colocar uma foto que tem um detalhe que você quer chamar atenção, para ninguém errar naquilo que você já errou, para dar dica. Então, não consigo me livrar desse hábito.
Mas não tem problema, você sabe que o Pocket é portas abertas para você sempre. Mas eu não sei se tem um pessoal aí que não viu na live passada. Bonito lugar que você está aí, gostei desse jogo de luzes. Por sinal, eu não sei se você já tem a data do curso de seleção de componentes, se quiser falar. Tenho marcado para o último final de semana de julho, na verdade, o último dia de julho, 30 de julho, 1 e 2 de agosto, um curso intensivo de seleção de componentes aqui na Know-How. A gente sabe que seleção de componentes é uma das partes mais difíceis da prótese sobre implante. Então, nós estamos preparando um curso intensivo bem completo, bem caprichado, com hands-on, com muita aula prática realmente de seleção. E vai ter um prazer ter todos vocês aqui, ou quem achar que tem aí dificuldade, que quer aprender um pouco mais, que quer ver sobre sistemas que não conhece, porque às vezes a gente trabalha só com um sistema e não conhece os outros. Aí quando chega um sistema novo no consultório, fica apavorado. Então a gente vai falar de bastante coisa. Mas vamos divulgar lá. Aí, né? Eu com vou certeza. Sentar lá e vou assistir com muita... Até porque provavelmente eu vou estar de férias, então estarei lá. Ju, esse aluno. Vamos começar do mais para o menos, vamos começar da onde a gente aprende quando está fazendo especialização de implante, aquela primeira grande reconstrução. Vamos começar de arco total para falar sobre carga imediata? Vamos lá. Então, tá bom. Eu até pensei em realmente começar com arco total, porque quando se começou a fazer carga imediata foi com isso, né? Foi o primeiro tipo de reabilitação que pôde se fazer carga imediata com uma certa segurança. E eu fiz questão de colocar esse hard work na foto aí, porque eu acho que é consenso em todos os alunos de especialização de implantodontia que fazer um protocolo carga imediata é um trabalho, assim, hercúleo. E a grande maioria das vezes os alunos falam assim, mas eu quero fazer. E depois que eles terminam, professor, eu já aprendi, não precisa mais marcar a carga imediata para mim. Exato. Porque se você faz tudo certinho para não ter erro, realmente dá bastante trabalho. Mas tem suas vantagens, né? Você sabe que eu tenho feito cada vez menos, né, Ju? Cada vez menos. Assim, superior eu não faço. Eu tento não fazer. Enfim, eu acho que depois da recomendação da reacomodação do tecido mole, você tem que ficar reembasando e tal. A inferior eu acho uma sacada super show. Mas, como é difícil e como a gente acaba tendo que fazer algum ajuste futuro nessa prótese em função do reposicionamento de tecido, né? Então é um trabalhinho complicado. Com certeza. E eu considero, embora a gente tenha esse imediatismo, embora as técnicas e os materiais caminhem para que você faça próteses definitivas, eu tenho como regra, assim, que tudo que eu faço imediato é provisório. Não importa se é unitário, se é protocolo, porque vai ter uma reacomodação. A prótese que foi feita meio a toque de caixa, não tem aquele esmero do laboratório que deveria ter, então eu considero também como imediata e assim como você. Para mim é indicação para rebordo mandibular, para arco total maxilar, só se for algum caso específico mesmo, caso clínico, exigência, tem até um caso aí que eu vou mostrar que é maxilar, mas tem toda uma condição fisiológica do paciente, que quanto menos intervenções cirúrgicas, melhor, então tudo tem sua indicação, né? Perfeito. Vamos lá, começa com aquela parte que eu detesto, porque lâmina de bisturi para mim é para tirar resina. Eu já começo a me dar vertigem, começa a me dar um negócio, sangue, mas vamos lá. Edu, eu vou fazer assim, como a gente já até comentou aqui no começo, que tem bastante foto, que tem bastante coisa para mostrar, a intenção não é explicar passo a passo, a intenção é chamar a atenção para aquilo que a gente não pode errar. Dar a dica ou dar o pulo do gato ali para que tudo saia correto. Então, é lógico que as fotos estão numa sequência lógica de técnica, e a gente divulgou que hoje ia ser o passo a passo, realmente. Num procedimento cirúrgico, onde se faz a abertura do retalho, regularização de rebordo,
antes de começar qualquer perfuração, efetivamente, a sugestão é que até se faça isso, se o paciente já for desdentado, antes. Essa prova da arcada superior com o guia multifuncional inferior, se o paciente for desdentado, deve-se fazer uma sessão antes, para ter certeza de que o guia está 100%. Uhum. Ele precisa estar com a oclusão correta, como está mostrando aí, como se fosse 2 PTs. Mas, às vezes, você tem dentes remanescentes que não te permitem fazer isso. Então, essa prova vai poder ser feita só depois que foi feita a remoção dos dentes e até se no modelo foi feita regularização de rebordo, depois da regularização de rebordo. Oi, Bruno. Seja bem-vindo. E aí, a gente tem que... A primeira coisa que tem que dar certo é isso. Não adianta falar assim, mas tá tocando um pouquinho mais um lado do que o outro, porque tudo que você vê de falha nessa oclusão, nessa prova agora, vai vir de falha depois, quando chegar a prótese para instalar. Então, a primeira chave do sucesso é essa, você provar o guia multifuncional e ter esse nível aí de padrão oclusal. Oi, Marcelinho. Eu queria ter um emoji que eu pudesse apertar para responder os beijos da galera que entra. Bruno, Marcelo, Thiago, tem tanta gente, né, próxima da gente aí. Mas enfim, sintam-se todos beijados, abraçados. Não tem como não falar, porque é uma honra eles estarem assistindo a nossa live, né? Então... verdade. Afinal de contas, se não fosse a nossa live, nós estaríamos em reunião junto no Zoom, né? Então exatamente. Estamos na reunião. Passa a próxima foto, Edu. Manda. Nessa foto, tem aquilo que eu falei da boca fora, para a gente ver o que se chama de guia multifuncional. Então, algumas pessoas falam assim, mas não é o guia cirúrgico? Ele recebe esse nome porque, além de guia cirúrgico, ele é uma moldeira. Então, guia multifuncional realmente porque ele exerce várias funções quando você está realizando um caso de carga imediata. E a gente está vendo ele em oclusão com uma prótese total, na sua vista vestibular, e a foto de baixo tem uma vista lingual, mostrando que existe uma abertura, que na verdade o acrílico mostra só as faces vestibulares dos futuros dentes. E existe toda uma abertura por oclusal e lingual para a gente ter acesso para trabalhar nisso aí. Então, o encaixe acontece quando a gente prova, mas ele diz muito mais do que a oclusão. Esses orifícios, vocês vão ver na sequência, eles dão espaço para a entrada de material de moldagem, eles dão espaço para a gente trabalhar com resina acrílica depois. Então, ele tem o registro oclusal. Exatamente. E vou chamar a atenção, a gente não pode mostrar só coisa bonita, né? Na foto anterior, a resina não estava transparente e polida como essa. Por quê? Porque esse guia que está sendo mostrado aí foi feito no laboratório. O outro foi um guia prensado no consultório mesmo. Prensado, ou seja, duplicando a prova de dentes de uma prótese, mostrando que a gente também pode fazer isso. É lógico que a qualidade da resina que vem do laboratório não é a mesma, né? Mas pode ser feito. Eu acho muito legal desse guia, de ser observado para quem... Eu não opero, você sabe disso, mas as pessoas às vezes falam, mas espera aí, você faz o guia confeccionado sobre uma mucosa, e aí a partir do momento que você abre para fazer a cirurgia, você perde a referência da mucosa. Mas a extensão do guia se dá numa área que não vai ser aberta. Então esse guia tem estabilidade, além de todo o fundo do vestíbulo, né? Isso eu acho uma sacada muito importante para que quando alguém receba esse guia, saiba diagnosticar, tanto pela chave de oclusão, pela posição, relação estética, se ele está na posição que ele deve estar em função desse perímetro de área chapeável e dessa área posterior que vai ter o assentamento, para que você tenha essa referência adequada depois, né? Exatamente. Você falou que não faz cirurgia, mas você falou uma das regras para quem opera. Se você vai fazer e usar um guia, a sua incisão não pode se estender até a região ali de primeiro, segundo molar, porque senão realmente você não consegue adaptar o guia depois. Isso é importante saber. Já estou um passo de fazer cirurgia. E na próxima foto, Edu, quando a gente coloca isso na boca pós-incisão, pós-afastamento dos tecidos, como qualquer outro guia, qual que é o objetivo dele?
ele foi feito com planejamento reverso. Ou seja, planejou-se em que posição você queria os dentes, em que posição os dentes da tua futura prótese idealmente deve ficar, e aí as perfurações são feitas de acordo com isso, né? Então, esses pinos são prolongamentos das perfurações feitas no rebordo, e a gente pode ver na segunda foto que eles estão exatamente atrás da superfície vestibular dos futuros dentes, que nos inferiores seria a região de cíngulo, né? E com a prótese total superior em posição, eles estão ocluindo a palatina dos dentes superiores. Então, isso prova que eu estou instalando os implantes na posição que é mais favorável para a minha futura prótese. Isso é muito importante que isso seja obedecido. Isso é difícil, né? Isso não é, tipo... até onde eu sei, enfim, por favor, me corrija se eu estiver errado, tá? Quando você faz o implante, o ideal é que você não... Por exemplo, prótese. Você vai fazer um preparo, você apoia no dente vizinho, enfim, na oclusão, e toma aquela relação como apoio. E no implante você evita ter esse apoio para que não haja aquele tipo de curvatura. Você tenta fazer mais com a mão livre. Sim. Enfim, então isso, eu imagino que não seja uma tarefa muito simples, você pegar uma broca de 16 milímetros e tentar ir aquela rotação, eu acredito que não é uma coisa tão fácil você colocar esses parafusos tão posicionadinhos assim, ou não, qualquer um faz bem treinadinho. Tudo é treino, né? Tudo é treino. Alguns têm mais dom, outros têm menos, precisam treinar mais, mas tudo é treino, é disciplina, é calma na hora de operar. Não adianta você querer operar com esse guia mal posicionado ou com ele instável. O guia tem que estar estável para você conseguir realmente fazer as perfurações onde você deseja. Eu acho muito legal que as pessoas falam, quando você vai dar aula em especialização de implante, quem gosta de prótese? 2, uma turma de, sei lá, de 20, de 15... e aí você fala, não, você tem que entender de prótese para fazer implante, não adianta, não é só colocar a bucha lá, né? Exatamente. E, na verdade, quando eu falei que os alunos da especialização geralmente fazem um caso e não querem fazer mais, é porque o trabalho que dá da prótese depois é muito maior. Então, eles começam a cirurgia às 9 da manhã, 10h30, por aí os implantes estão colocados. Mas aí vai terminar tudo 2 horas da tarde. Então realmente, para algumas pessoas, frustra um pouquinho. Mas é tudo questão de pegar jeito também. Só que uma coisa que é muito importante, não pode pular etapa. Né? Isso a gente tem em tudo, né, Edu? A gente que dá aula faz bastante tempo, os alunos sempre perguntam, mas você faz tudo isso no seu consultório? Fala a verdade, você não faz tudo isso. Daqui você já pula para lá. E eu falo, não, eu sou uma pessoa que não faço nada rápido no meu consultório. Todos os meus atendimentos são atendimentos longos, porque eu sou extremamente detalhista e exigente comigo mesma. Então, eu jamais vou fazer uma cirurgia, um tratamento como esse, tentando pular etapa. Porque a chance de dar errado vai ser muito grande. Porque tem uma filosofia, se eu não me engano, do cara da Toyota ou da Honda, enfim. E ele dizia que ele não entende por que as pessoas não têm tempo de fazer uma vez bem feita, mas depois tem tempo de refazer. Então a prótese tem muito disso, né? Se você ficar pulando etapa, a chance... Eu tenho um grande amigo também, o Paulo Tomazinho, ele diz assim, a prótese é a arte da repetição. Você repete as coisas e no final não dá nada certo. E eu brincava com ele, cara, a gente faz tudo tão no passo a passo e ainda tem chance de dar errado, imagina se não fizer. Exatamente. Olha, essa sequência, os implantes já estão instalados naquela posição em que os pinos roxinhos lá estavam, e a gente já, pela espessura da mucosa, já planeja qual altura de transmucoso vai poder ser agir, provando aí que o que eu falei é verdade. Você já imagina a espessura do transmucoso e são instalados os mini pilares, que é o componente que, via de regra, a gente usa para fazer esse tipo de prótese. E isso é instalado antes de qualquer sutura, antes de qualquer aproximação de retalho.
né? Óbvio que esses implantes travaram com um torque acima de 32 newtons e permitem que você instale os componentes e dê o torque indicado para o componente, que é 32. Então, tem gente que fica com medo, fala assim, mas eu posso dar o torque do componente? Eu posso realmente colocar a catraca e apertar? Você não pode, você deve. Você deve. Se o teu implante travou para te permitir carga imediata, ele te permite instalar o componente e apertar com o torque correto. Porque imagina se você só aperta na mão. Isso depois, no período pós-instalação da prótese, vai ficar muito instável. E essa possível movimentação dos componentes poderem soltar a qualquer momento pode prejudicar e condenar teu trabalho inteiro, pode te fazer perder implante. Perfeito. Então, realmente tem que instalar e dar o torque. Ju, a vida como ela é. Se Nelson Rodrigues estivesse aqui, ele ia olhar e falar assim, mas vamos pensar uma coisa. Não opero, mas eu penso nas situações. Dos 5 implantes aí, eventualmente um deles não deu travamento, porque talvez teve uma pequena fenestração lá embaixo, mas que se cobre. Um implante você chega bem abaixo de 32 newtons. Mantenho esse dente, esplinto ele na barra e ele vai entrar no jogo, ou de repente evito ele, ou se isso se repetir em mais de 2 ou 3 implantes, qual é o número que, se isso acontecer, eu aborto a missão da imediata? Como é que você leva isso? Eu até tinha falado na live da semana passada, se você está aí com alguma coisa perto de 30 newtons, ainda dá para esplintar na prótese e seguir. Então você vai apertar o componente com, lógico, você não vai conseguir apertar com 32, mas você vai apertar uns 28, mais ou menos, esplinta e instala a prótese em tudo. Mas se acontecer, como você falou, bem abaixo de 30, aí não, aí é como se nós sepultássemos. Então, como nessa foto, por exemplo, tem 5 implantes. Se um deles não travar, coloca só o tapa, ou um cicatrizador depois que não vai interferir, a prótese não vai tocar nele, esplinta os 4 e instala a prótese. Mas se 2 ou 3 não estabilizarem, aí aborta a missão. Aborta a missão. Aborta a missão. Seria mais ou menos ter aquele raciocínio. Se eu tiver 4, pelo menos, eu consigo... Porque às vezes você vê protocolo com 6, às vezes, né? Protocolo com 14. E tudo com bom senso, né, Edu? Vamos falar assim, olha, eu estava fazendo o on-4, eu só ia colocar 4 e um não deu certo, eu fiquei com 3. Aí eu te pergunto, quem que é teu antagonista? Uhum. Quem é seu paciente? É uma senhorinha de 80 anos ou é um senhor dos seus 45 com uma força de mordida extrema, com dentes naturais de antagonista? Então tudo tem que ser levado em consideração. Ju, 45 é senhor? Eu já não estava num bom dia e você ainda me fala uma coisa dessa. Senhor de 45... Perdão, um jovem. Um jovem de 45. Você quer que eu me sinta como? Mas você nem fez 40 ainda, Piá. Mas está muito perto. Tá muito... Fica chorando aí de barriga cheia, pelo amor de Deus. A barriga está bem cheia, eu estou enorme nessa quarentena. Vamos passar para diante, que você tem uma dica, não sei se tem alguma coisa que eu pulei aqui, mas tem uma dica bem... Mas posso falar no próximo também, porque a próxima sequência é da união dos transfers, né? A partir do momento que os componentes estão instalados, aí se realiza suturas para poder instalar os transfers. Existe uma certa polêmica entre a necessidade de seccionar ou não seccionar esses transfers, a união entre eles, para compensar a contração de polimerização, mas a maioria dos artigos da literatura provam que realmente existe uma alteração significativa e que o correto é você seccionar. Por isso que dá trabalho. Então a gente une, independente de usar fio dental, de não usar fio dental, espera polimerizar a resina, secciona e faz uma nova união, uma nova soldinha ali com a própria resina acrílica. E a dica que você falou é porque nós temos 3 fotos. Na foto superior, os transfers estão com os parafusos convencionais. O parafuso do transfer. Na prótese, no parafuso do transfer. Na foto inferior, eles estão com parafusos mais curtos. Pode ver que a altura que ele tem acima do corpo do transfer é menor.
E na foto do meio, que tem esses dois círculos verdes, os dois parafusos que são das extremidades, dos dois transfers do extremo distal, estão com parafuso curtinho, parafuso que se usa em instalação de prótese sobre mini pilar. Então, por que isso? Porque na sequência, quando a gente for fazer a moldagem com aquele guia multifuncional, o paciente pode morder e bater no pino. Então, ele não permite que a gente tenha aquela situação que a gente viu na primeira foto do paciente ocluir certinho com guia multifuncional. Então, isso não é obrigatório. Mas a gente tem que ter numa cirurgia de carga imediata, em mãos, pino curto, parafuso curto reservado. Parafuso protético, né? E hoje em dia, tem até a possibilidade de você comprar o transfer com parafuso normal e parafuso curto junto, que é o parafuso ali de baixo. A segunda foto foi uma improvisação. Tem parafuso curto? Não, não tem. Mas não dá para colocar o comprido porque o paciente oclui. O que nós vamos fazer? Pegar o parafuso protético e parafusar com ele para poder fazer a transferência. Então essa aí é a recomendação. O parafuso protético é uma improvisação e tem o parafuso curto. Tem o parafuso curto. Nossa, eu improviso a vida inteira, porque eu só uso o protético. Não, tem o parafuso curto para comprar. Eu tampo ali com teflon e tal, porque enfim, às vezes está muito próximo, enfim. Nem como rotina eu usava o parafuso protético. Veja como essas lives me ensinam. Muito show. Não, tem para comprar, sim. E aí a gente está, então, nesse momento crucial que você falou. Aquelas entradas, os orifícios desse guia multifuncional para permitir o material de moldagem e acessar. Ali você está travando o guia na união dos transfers, correto? Exatamente. Então, a cirurgia de instalação e confecção de uma prótese por carga imediata exige que você não esqueça nenhum detalhe, porque se você esquecer, quando você for perceber, você fala, vixe, agora, vou ter que começar tudo do zero. Então, é exatamente aquela sequência. Instalei mini pilar, suturo. Suturei, instalo os transfers, faz a união, espera polimerizar, secciona, une de novo. Ok, eu não vou mais tirar dali aquele conjunto de transfers. Aí eu vou pegar o guia multifuncional e vou colocar em boca. Eu não coloquei aqui para não encher mais ainda, mas pode ser que o guia comece a bater nos transfers, na resina que a gente uniu os transfers, e não encaixe direito. Então, muitas vezes, aquilo que a gente provou antes, ele estava encaixando perfeito, com os transfers em posição, ele não encaixa. Aí você precisa pegar uma maxi-cut e aliviar mais ainda por dentro, para que ele oclua certinho como está aí na foto. Se for prótese total ou superior, a primeira coisa que a gente vai fazer, vaselina os dentes da prótese total. Porque a gente vai fazer um registro para a resina não grudar. E aí na foto do meio que você perguntou se a gente está travando, a gente está fazendo um registro. Nós fazemos 3 pontos de registro com a resina acrílica, preferencialmente com a resina pattern, um na região anterior e 2 em cada região posterior. E deixa isso polimerizar. Então, é como se nós travássemos a posição de oclusão do paciente. A gente registra e, na hora de fazer os outros procedimentos, o paciente está em oclusão e a gente sabe se ele está na posição correta. Polimerizando esse registro, aí vai para a foto inferior, que é colocar resina para que haja uma união entre o guia e a união dos transfers. Então, por isso que fica tudo vermelho. Eu já estou enxergando a união do transfer ali, a resina vermelha, e eu estou pondo mais resina vermelha, que vai fazer com que esse guia fique grudado no conjunto de transfers. É isso que a gente faz. E a gente faz isso em vários pontos, não necessariamente só nesse orifício central. A gente consegue ver que tem 3 orifícios aparecendo, faz um pouquinho em cada um deles. Aqui está bem claro. Mesmo. Para travar. Então, eu tenho os pontos de registro oclusal me garantindo que está na oclusão correta, o guia unido. Aí, quando essa resina que a gente fez a união do guia com os transfers polimeriza, o paciente pode abrir a boca tranquilo, que eu sei que o guia está na posição correta. Por isso que é importante essa união, esse travamento. Se eu não faço isso, eu posso movimentar na hora da moldagem e sai tudo de posição.
E aí podemos moldar com o material fluido que a gente quiser, que a gente considerar que for um material preciso. Esse caso foi feito com emprego, né? Mas pode-se utilizar o fluido de silicone de adição, por exemplo. Deixa eu ver que eu saí da sequência aqui. O fluido do silicone de adição, contanto que tem o adesivo, né, Ju? Por isso que eu falo, que você imagina, se for fazer isso, você tem que ter lembrado antes de levar para a boca, de fazer toda essa união, de passar adesivo no guia multifuncional. Né? Então, às vezes, não é o que acontece. E aí, sendo colocado o material de moldagem, a gente coloca com seringa para elastômero, se for em prego, ou com a pistola, se for silicone, por todos os orifícios vestibulares e por aquela abertura que tem na lingual. A gente injeta o material ali e faz com que ele entre o máximo possível em toda a região ao redor dos transfers. Perfeito. Só deixar um beijo pro Gabriel aí, que achou que estava me mandando um direct pra gente tomar uísque. A gente vai sim, Gabi, espera aí. Ju, olha só, eu aprendi uma coisa que o Thiago me ensinou, achei muito legal dentro de uma das cirurgias que a gente fez junto. Eu achei uma sacada muito legal, acho que vale a pena aqui. Não sei se ele vai me autorizar a falar, mas enfim, eu vou falar, vai estar aqui. Às vezes, a hora que a gente vai encaixar essa moldeira inferior, esse guia multifuncional no inferior, quando ele bate no transfer, às vezes a gente acaba tirando aquela flange, toda a flange lingual. Isso já aconteceu comigo. Não sei se aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Já. E aí você acaba tendo falta uma escora para você colocar por lingual para o material poder não ficar fluindo pela lingual e você perder uma referência e ele ficar bambo, né? E eu gostei muito da ideia do Thiago que antes de fazer isso, antes de injetar o material, a gente pega um pouquinho de silicone pesado e adequa pela palatina, pela lingual dessa moldeira e trava bem ela faz uma parede e depois injeta. Eu juro que quando ele me ensinou isso, foi durante o ao vivo ali, durante o momento, ele falou, Du, faz isso. Eu falei, cara, isso não vai dar certo e tal. Mas, não. Aí eu pensei, bom, deixa eu abstrair. Se era uma parede de acrílico, agora é uma parede de silicone. E foi uma sacada muito legal, assim, muito legal. Eu não sei se você tem uma alternativa para isso que você use, ou de repente você Não, às vezes que aconteceu isso comigo, eu fiz na própria resina acrílica. Eu fiz na própria resina acrílica, nunca fiz em silicone. Mas é uma ideia válida, desde que você faça alguma retenção para o silicone ficar estável ali. Perfeito, rápido de fazer. Ele acaba ficando estável porque se pressiona bem ele fica bem na parte do acrílico. Eu achei, muito legal, assim. Na verdade, assim, essa semana um ex-aluno nosso me mandou uma mensagem com algumas dúvidas, e daí ele começou a contar de um outro caso que ele havia resolvido. Professora, eu fui tentar fazer isso, não consegui, aí eu tive a ideia de fazer de um jeito assim, e consegui resolver. Eu falei, bem-vindo à prótese, porque nós, protesistas, eternamente ficamos queimando a cuca para resolver problemas inesperados. E é isso. Você está lá fazendo uma carga imediata, moldando, teve que desgastar toda a lingual. Poxa, de alguma forma eu vou ter que reforçar isso aqui. E aí vai, com o nosso conhecimento, a criatividade. Isso é muito legal, que a gente já discutiu sobre isso, que é o tema do nosso livro. Um dia a gente vai escrever esse livro. Que são essas sacadinhas, né? Tem coisas que não estão na literatura, não estão no protocolo, mas essa inventividade do protesista. Quem é da década de 80 sabe, o MacGyver, ele era protesista. Só que ele foi recrutado para o exército para poder salvar as pessoas do exército americano. Mas ele era protesista de origem. Né? Tem certeza que na maleta dele tinha um Lecron, um Super Bonder e uma Maxiput. E um paladão ali para misturar a resina para virar bomba. Exatamente. Mas você sabe que assim... Você sabe que eu não tenho a disciplina de ficar postando como você muito... Eu sou blogueirinho, pode falar, joga na cara. Não, eu falo porque assim, eu acho que você muito sabiamente faz isso e é disciplina, eu não tenho essa disciplina. Mas sempre que eu estou fazendo, tudo que eu estou fazendo no consultório, que eu estou atendendo,
Eu tô rindo do Marcelo aqui. Eu fico sempre, eu tô fazendo um polimento de um provisório, eu tô pensando, nossa, podia falar essa dica aqui, podia dar esse... Sempre são dicas. Você pode ver que eu tenho postado coisa no Instagram de dica. De, se for essa situação, como que você faz? Se você não conseguir, faz de outro jeito. Porque a vontade de você conseguir que a pessoa não passe o mesmo perrengue que você passou é maior do que a vontade de ensinar de A a Z. É de falar um pedacinho ali. Porque às vezes a gente fica naquela, senão a gente não termina. Se eu der essa pegadinha aqui, a pessoa vai dizer, mas isso não tem embasamento na literatura. Então faz o seguinte, vai lá no PubMed que eu preciso resolver esse paciente aqui, então beijo, tchau, né? Vamos lá. Exatamente. Edu, eu sei que eu não falei da outra foto, só para deixar claro o seguinte, tudo isso que a gente falou, de que a oclusão tem que estar correta desde o começo, o registro oclusal em Duralei, o travamento, é para que o protético, que não vai estar na boca do paciente, que não vai ter o paciente para morder lá na hora, ele tem que ter isso na mão dele. Ele tem que ter essa relação. Qual é o antagonista e como que todo esse conjunto de informações que eu passei no guia multifuncional estão em harmonia. Porque nesse guia multifuncional eu tenho moldagem do rebordo, eu tenho posicionamento dos implantes com os seus mini pilares, e eu tenho o posicionamento do futuro dente, dos futuros dentes da prótese. Eu estou mandando todas essas informações. Por isso é que ele consegue fazer em 48 horas, em 72 horas. Porque ele tem todas as informações juntas. Então isso é muito importante. Agora me diz uma coisa aqui, passando para a próxima foto. Você gosta de vir a barra e provar a barra? Ou por causa de ter essas informações, você não? Toca pau e me manda pronta. Você deve ter pego pergunta dos alunos, né? Porque os alunos sempre perguntam a mesma coisa. Eu sou aluno também. Se ela arrisca fazer direto, eu vou arriscar também. Mas se ela prova, meu Deus do céu. Eles devem estar assim agora. Agora fala. Agora eu quero ver. Eu vou te dizer que nunca a verdade é absoluta, nunca a resposta é precisa. Mas é porque cada caso é um caso. Se eu tenho aquela relação bem certinha ali, se está tudo ocluindo como uma luva, e eu confio no laboratório que eu estou trabalhando, eu mando vir tudo direto. Agora, se eu fiquei com dúvida, se o paciente é daqueles que cada hora morde num lugar, e eu fiquei um pouco em dúvida se o registro oclusal que eu fiz realmente estava correto, se era um paciente de abertura bucal limitada, enfim, se na hora eu não tive a mesma segurança, eu faço a prova da barra. E eu não coloquei aí, foi uma falha minha, eu esqueci de uma coisa muito importante, que é o que me faz também, às vezes, arriscar vir direto. É fazer um index. É fazer, depois que a gente tira o guia multifuncional ali, colocar um outro jogo de transfers, ou seja, mais 5 transfers, fazer a união deles com resina, seccionar, fazer de novo e simplesmente desparafusar isso da boca e mandar para o laboratório. Ele vai posicionar isso num bloquinho, vai vazar gesso e ele vai ter um gabarito. Uma réplica do que está na boca. Ele vai fundir a barra em cima da moldagem que a gente fez. E ele vai lá e prova. Encaixou nos dois? Poxa, então a chance de encaixar bem na boca é muito melhor. Então, para eu arriscar fazer sem provar barra, é porque eu fiz gabarito também. Perfeito. Show de bola, show de bola. Alguém perguntou e olha aqui, só, Edu... Cíntia, pode usar silicone sim, desde que você tenha o adesivo, tá? Pode falar, Ângelo. Essa foto mostra o resultado que você tem se você consegue instalar os implantes exatamente onde foi planejado. Porque você ter a emergência dos parafusos nessa posição e ter uma espessura vestibulolingual pequena na prótese é um conforto para o paciente sem tamanho. Então, para o paciente, é isso que vai ficar depois. E o fato dele poder ter a língua ocupando o espaço correto, ter uma facilidade de higienização, porque o volume da área interna ali da prótese não é grande. Então, tudo isso realmente é consequência do planejamento e da execução correta. E eu gosto muito de atentar ao detalhe do desenho da área de convexidade entre os
entre a entrada o assentamento dos componentes, a área plana da porção sobre mucosa, e como tem gente que se protético te manda e às vezes você, eu não vou mexer. Mexe, você tem essa autoridade, porque tem muito protético que insiste em mandar com uma flange, né? Com uma cela. Isso é um baita de um problema para higienizar depois. E é uma das coisas que garante o resultado final também, porque se você não permite higienização, como é que vai cicatrizar tudo isso? Né? Olha que legal. Então, é uma das coisas que realmente faz a diferença. Quando a gente olha a prótese instalada assim, dá até uma gastura, né? Você fala, meu Deus, está tão perto aí da mucosa recém-operada, mas isso tudo, geralmente, acaba a cirurgia um pouco demasiado e vai acabar diminuindo o volume depois, né? E esse espaço entre mucosa e prótese vai acabar diminuindo um pouquinho, aumentando um pouquinho também, trazendo conforto para o paciente. É verdade. Vou mandar, Renata, vou mandar sim. Eu faço pouco protocolo, na verdade. Nossa, eu também. Nos cursos a gente faz bastante, mas particular é mais difícil, assim. Pelo menos para mim não é rotina também no consultório, não. A gente acaba, não sei se os pacientes nos identificam de alguma forma com um tipo de tratamento, você acaba meio que fazendo muito daquilo, né? Muito daquilo. Exatamente. E a cirurgia guiada, Ju? Como é que você tem trabalhado com ela? Como é que ela, assim, ela é a salvação da minha vida? Eu, Eduardo, que sou um jacuzão, vou conseguir operar com isso? Ou não, ela tem os seus... Ela é ótima para muita coisa, mas ela tem os seus porquês. Não, ela tem os seus porquês. Não é para todos os casos que ela está indicada, embora a sua execução seja mais rápida, se você tiver em casos muito limítrofes, casos muito extremos, ela é difícil de você ver o resultado, porque você trabalha no escuro, né? Então exige mais da sensibilidade da mão de quem está operando, de você sentir que realmente você está dentro do osso, que a tua broca não escorregou, que você não bateu em cortical e desviou, porque por mais preciso que o guia seja, ainda corre o risco de acontecer isso. Então... Nossa, eu dou graças a Deus não fazer, porque eu sou um eterno desconfiado. Eu sempre olho o problema, sabe? Tipo, eu não consigo, eu não tenho essa garantia, assim, essa segurança. Por isso que eu não faço endo. Aquela coisa assim, não, aqui, ó, só mais, você tá sentindo, parece Chico Xavier fazendo, não, 1 milímetro aqui, 1 milímetro lá e tal. E é essa sensação que eu tenho, que a guiada é uma coisa espiritual, se eu acredito, eu tenho fé. Não, eu sei que não é, ela tem todos esses parâmetros, mas eu tenho essa dificuldade, sabe? Eu tenho que pegar a lupa, olhar, jogar com luz e ficar com cara de louco, assim, tô vendo essa porra, agora eu vou. Então eu imagino que é isso que você está falando, de pegar o guia e falar, vou com fé... O Felipe está assistindo a gente, ele deve estar se matando de rir aí. É um abençoado, o Felipe é um abençoado. Deus me livre, fazendo odontia é coisa de Chico Xavier, meu Deus, psicografar. Mas com microscópio, eu de vez em quando dou uma olhadinha na sala do lado ali e vejo ele com microscópio, meu Deus do céu, é outra vida. Dá para ver o hipoclorito borbulhando lá. E aí pega aquela lima e vai assim, tipo, aqui tá o batente, e olhando para cima. Aqui tá o batente, aqui tá a curva. Tá onde? Eu olho pro teto, aonde? Tipo, onde é que você tá vendo? Viu, Fê? Você vai pro céu aí, ó. Tá louco. Meu Deus. Não. Tá de parabéns mesmo. Ele é um querido. Então, esse caso, Edu, é aquilo que eu falei que tudo tem sua indicação. Esse paciente é um paciente com várias cirurgias cardíacas, se eu não me engano, ele é portador de marca-passo. Então, tinha várias situações fisiológicas que faziam com que a indicação fosse fazer guiada, mesmo que fosse na maxila. E quando você faz, de fazer carga imediata, e quando você faz a cirurgia guiada, você não mexe muito em mucosa. Então, não é um caso que vai ter uma remodelação. Não é um caso que você vai, começar com um volume de mucosa e daqui 3 meses esse volume vai estar 1/3 menor. Então, tudo tem a sua indicação. Foi feita toda a parte de tomografia, planejamento, confecção do guia e foi operado para a instalação dos implantes. Nesse caso,
Pode passar, Edu. Então, a gente consegue ver os orifícios que ficam logo após a instalação do implante. E como é uma abertura praticamente o mesmo diâmetro do implante, quando a gente coloca o componente, quando a gente coloca o mini pilar, ele praticamente veda essa área cruenta. Ele já fecha toda essa área, então realmente não é necessário sutura e você não vai ver muita acomodação tecidual depois e mudança dessa característica. Mas o interessante desse caso, eu coloquei, porque a gente puxa aqui para o lado da prótese, né? A intenção não é falar de cirurgia, eu coloquei esse caso para poder mostrar uma técnica de confecção de carga imediata, sim, utilizando a própria prótese do paciente, que é rápido de se fazer e o paciente sai com a prótese no mesmo dia. Não é igual a anterior que você molda, vai ser confeccionado barra e feita a prótese para você instalar com 72 ou um pouco mais de tempo. Nesse caso, em cima dos mini pilares foram colocados cilindros de titânio e no último cilindro, ou desculpa, nos dois últimos, o que a gente chama de barra distal, né? A barra distal é essa peça, que não deixa de ser um cilindro de titânio, mas que tem acoplado a ele uma barra de reforço. E, obviamente, essa região mais extensa vai para a distal, para suportar o cantilever que essa prótese recebe. Edu, volta antes da barra distal lá. Isso. Então, nessa imagem, a gente tem os cilindros instalados. A prótese do paciente era uma prótese total. Foi removido todo o palato, foram feitos orifícios na direção de cada cilindro e na extremidade, onde tem a barra distal, foram feitas 2 canaletas. Até chegar nessa situação dessa prova ali em boca, em que tem realmente cada cilindro encaixando nas áreas de alívio aí, para poder fazer a apreensão dessa prótese. Aí sim a gente consegue ver as outras fotos. Ju, o fato de não ter barra, esse acrílico ele é rígido o suficiente para impedir a macromovimentação e evitar que esse implante não fique estável? Não, é o suficiente. É o suficiente. Você vê que esses cilindros, eles são cilindros com bastante retenção, com bastante área retentiva. Tanto que não é o cilindro que você compra para fazer provisório. Ele é cilindro específico para isso. Ele é mais reforçado um pouquinho e com mais área retentiva. E a resina é, sim, suficiente para fazer a esplintagem desses implantes. É lógico que é uma prótese que fica mais frágil. É uma prótese provisória, efetivamente. Ela não tem barra, ela não tem reforço, mas que serve para cumprir o seu papel aí de ficar uns 3 meses aguardando a osseointegração. Legal, legal. Bem bonito. E nessas fotos aí mostra. As pessoas assim, mas é só furar ali, dá um puta de um trabalho, né? Você até fazer encaixar essa porra toda. Até chegar naquele ponto em que cada um tá entrando no orifício certinho, e eu não gosto de simplesmente pegar a broca e fazer uma canaleta só. Porque eu gosto de deixar um resíduo da resina termopolimerizável o máximo possível ali. Para aumentar a resistência e ser mais fácil de reembasar, né? Exatamente. Então, tudo que eu puder deixar de resina original da prótese, eu deixo, mas isso acaba dando mais trabalho. E aí, a união, a captura desses cilindros é feito com resina autopolimerizável, tanto na região externa, e depois que isso polimeriza, você tira da boca e termina de completar, porque daí a gente vai fazer realmente toda aquela região que entra em contato com a mucosa, que você falou do outro protocolo, deixar isso convexo, deixar polido, tudo isso feito fora da boca do paciente. Pra ficar bem já está cansado, já está estressado, tem que fazer essa porra toda. É fogo. Ainda bem que a cirurgia foi rápida. Exatamente. E aí nós vamos... que a guiada foi rápida. Nós vamos para os unitários, Ju. E qual é o segredo, qual é o truque? O que você acha assim, que eu preciso pensar muito na hora de fazer o unitário? É planejamento, né, Edu? Planejamento e indicação, eu acho que esse é o segredo. E deixar para os casos em que realmente faz a diferença ser uma carga imediata.
A gente já conversou sobre isso em outros momentos. Poxa vida, o paciente está lá sem o segundo molar faz 5 anos. Por que você tem que instalar um implante hoje e já colocar dente nele hoje? Ele não pode esperar 2 meses, ele não pode esperar 3 meses. Então, é tudo uma questão de ter a sua indicação correta. Tanto que a grande maioria das cargas feitas com provisionalização imediata, elas são para casos anteriores. Porque aquele paciente que fraturou um central, que fraturou um lateral e quer entrar e sair dali com dente, né? Quer tirar a raiz que sobrou, mas já sair com um dente provisório. Acho que aí está o segredo. E se durante a cirurgia você vê que não é aquilo que você achou que tinha na tomo, que alguma coisa deu errado, um passo para trás não faz mal para ninguém. E como a tomo tem disso, né? Às vezes você acha que ela está... Putz, está dando uma imagem, você consegue, fica numa dúvida, quando abre, você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Impressionante, mas eu vi alguns casos assim, que você fala, pô, mas não é isso que está no mapa, né? Assusta um pouco. Exatamente. Quando você faz isso num rebordo já cicatrizado, a tua previsibilidade é maior. Né? Esse rebordo, o que tinha de dente ali já foi extraído, o rebordo já cicatrizou, já remodelou e você vai trabalhar. Mas quando você faz AEXO e logo após a instalação do implante e provisionalização, você pode ter N situações que não te dão uma grata surpresa. Ah, é fácil extrair essa raiz? Algumas raízes você extrai em 2 minutos. E algumas você fala, meu Deus, como é que essa raizinha está me dando tanto trabalho? Você chega a se arrepender, não, devia ter deixado essa porra e colocado um pino, de tão filha da mãe que não sai esse negócio. Você condena a raiz, aí depois ela te dá trabalho para tirar, você fica, meu Deus, se eu tivesse colocado o pino aqui, ia durar mais uns 20 anos a prótese. O paciente te olha e fala assim, nossa, doutor, mas difícil para tirar assim, o senhor querendo, né? O senhor falou que a raiz estava perdida, né? Estava perdida, mas ela se perdeu no meio, pegou o trevo errado, se fiar da mãe. Me conte uma coisa. Acontece. Sabe por que acontece isso, Edu? Porque quando a gente vai fazer um procedimento como esse, você quer machucar o mínimo possível os tecidos. Então você não quer forçar para não romper papila, você não quer descolar mucosa, você não quer perder tábua óssea proximal nem vestibular. Então isso faz com que a sua extração seja mais delicada e você acabe demorando mais. Entendeu? Na verdade, não é a raiz difícil de tirar, mas é o jeito que a gente quer tirar com menos invasão possível, né? Ju, num caso como esse aí, que o ao vivo ali está escrito e sacaneou um pouco, mas de cara, a gente já viu que a gengiva marginal do 11 está ligeiramente maior. Esse caso, eu tenho certeza que eu vou pôr esse implante, vou ter que jogar um conjuntivo rodado, alguma coisa aí, ou eu consigo só no reposicionamento coronal do retalho, eu consigo trabalhar isso? Como é que, cada caso é um caso, eu sei, mas como é que você costuma avaliar? Eu vou ver a espessura dessa mucosa, muito fina, preciso ganhar espaço, ou não, ela é bem espessa, só eu trazer mais tecido. Como é que funciona essa parte, por favor? Hoje, a grande maioria dos profissionais da área já encaram como sendo regra você fazer enxerto de conjuntivo na mesma sessão, tá? Mas eu vou confessar para você, eu tenho feito bastante carga imediata ultimamente, eu não sei se as pessoas estão mais estressadas, o que é que está acontecendo, que estão quebrando aí os dentes anteriores e acabo fazendo com mais frequência do que até deveria. E eu já tive situações em que eu fiz e em situações em que eu me dei o luxo de não fazer. Esse caso foi um que eu não fiz, porque quando o paciente fraturou, esse aspecto que você está vendo da gengiva estar mais alta, ela também estava com um processo inflamatório. E aí eu falei, poxa, será que se eu colocar um conjuntivo aqui agora, eu vou ter o resultado que eu precisaria? Então foi um caso em que eu optei por não fazer. Eu fiz todas as fases que se deve, como você vai ver na sequência. Então foi feita a extração, a instalação do implante, né, travando bastante na cortical palatina, deixando o espaço para a preservação do rebordo, preservação da tábua vestibular. Foi preparado o provisório, né, aí tem um munhão que a gente vai falar depois dele mais para frente.
E, na sequência, com o provisório pronto, foi feita a parte de reconstrução, mas não com o enxerto de conjuntivo. Isso foi feito no futuro, tá? Quando a gente vai mexer aí com a parte de membrana, osso particulado, naquele orifício que ficou na vestibular, a gente tem que estar com o provisório pronto. Então, por isso que tem a sequenciazinha aí, eu coloquei a sequência correta, porque o provisório tem que estar pronto na hora que você for fazer isso. E aí a gente tem aquela foto do Fausto Friseira mostrando a posição que você coloca o implante, o gap que fica na vestibular, a proteção que se faz com membrana naquela logo abaixo do que restou da tábua óssea e mucosa vestibular e preencher esse espaço com biomaterial. Eu não acrescentei o conjuntivo, que seria o vermelhinho ali do esquema, por ter aquele processo inflamatório. E você vai ver, eu acho que nós vamos ver isso nas fotos mais para frente, que quando cicatrizou isso, a situação era melhor, sem conjuntivo. Eu não fiz descolamento. Você perguntou, mas você vai só tracionar? Eu não fiz nada, eu não descolei nada a gengiva na vestibular. Deixei ela intacta ali, a membrana foi colocada só para proteger, porque a tábua óssea estava uns 4 milímetros ali para baixo da altura da gengiva marginal livre, então para a membrana ajudar ali a proteger o biomaterial. Entendi. Mas eu não tracionei, e quando cicatrizou, quando terminou esse processo inflamatório, a situação estava melhor que a inicial. Mas eu fiz conjuntivo tardiamente, para garantir um resultado melhor. Então, antes do povo querer ver como é que vai andar esse caso e onde encaixa o provisório, vamos dar um time na live aqui, porque a gente está em 58 minutos e eu não quero perder. Então eu vou salvar o vídeo, vou colocar no Instagram TV e aí a gente já volta em 30 segundinhos aqui, pessoal, todos. Tá. Quando você voltar, volta na foto anterior, que é do provisório, que daí eu vou falar as diversas formas de fazer o provisório nessa situação aí. Na foto anterior ou na foto seguinte? Na foto em que tem a sequência do provisório, o ProPIC e o provisório, para eu poder ensinar quais são as opções para fazer esse provisório. Tá, você vai ter que repetir, porque depois que voltar outra live é outra vida, eu vou ter esquecido. Tá bom. Então aguenta aí que eu vou salvar. Galera, voltem aí que tá tudo certo, tá em casa. Saudade de você, professor. Olha aqui. Achei que eu falei, a internet tá ruim, Otávio. Falou, não, eu já testei hoje, então tá bom. Não, você aceitou que eu entrasse e daí caiu. Pois é, tive que pedir de novo. Ficou rodando e daí não rolou. Vamos esperar um pouquinho, porque a gente estava com quase 40 pessoas. Deixar a galera entrar. Era essa foto que você queria, né? Uhum. Viu? Lembrei, achei que eu não ia lembrar. Não, é essa daí. Vamos lá, Ju. Quais são as possibilidades que eu tenho para fazer esse provisório? Então, nesse caso, a gente usou um componente que é meio coringa. Eu posso usar esse componente para fazer uma prótese parafusada, para fazer uma prótese cimentada, para fazer uma prótese com resina acrílica, com resina composta. Então, hoje, dos componentes que a gente tem para fazer um provisório em cima de um implante que foi instalado imediatamente, ele é o maior coringa que a gente tem. Mas ele vai ser removido depois? Vai. Ele é um componente provisório. Então, ele te serve para várias situações, mas sabendo que você não vai poder seguir a filosofia de one abutment, one time. Tudo tem os seus prós e contras. Mas ele é feito de PIC, que é um polímero, o poliéter éter cetona, e que você consegue, através de retenção mecânica, fazer com que você tenha a aderência aí de resina composta e de resina acrílica. Então, nesse caso, o que a gente fez? Instalou o componente, cortou em altura a quantidade necessária para ficar ali uns 2 milímetros aquém da incisal,
E com uma broca ou um disco de carborundum, um disco de desgaste, fez um monte de retenção, fez um monte de entalhes ao redor dele todo. E foi usado o próprio dente do paciente. Foi desgastada a porção palatina e usada vestibular do dente fraturado que o paciente tinha recém perdido. Como foi usado o dente do paciente, se usou resina composta. Né? Então tem uma foto aí com o fotopolimerizador, porque no munhão foi feito retenção mecânica e passado adesivo. No dente foi feito condicionamento ácido, adesivo, e com resina flow e depois resina composta, a gente fez aí a captura dessa estrutura coronária e a sua adesão junto ao componente de polímero. Fala aí que você estava com a boca aberta para perguntar. Não, eu ia lembrar que a gente ensina isso na graduação na universidade, né? Às vezes é muito importante que as pessoas tenham essa dimensão de que a fundamentação básica, ela vem antes de tudo. Hoje tem o pilar de pique, mas o processo é o mesmo que era do pilar de titânio. Então, o importante é o desenho, o contorno. Então, porque assim, às vezes eu vejo a gente se surpreendendo ou se empolgando com algumas coisas que eu vejo, publicações e tal. Quando você vê, é a base, por exemplo, do polígono de Roy, de 1934. Então, a fundamentação, às vezes, falta um pouquinho de... Mas é muito show esse componente. Eu achava que era polietil-éter-cetona, mas é poliéter-éter-cetona. Tem éter pra cacete, é quase um loló o negócio. Mais ou menos. E aí, como ele é um polímero, né? Ele é um plástico, então ele desgasta muito fácil. A opção, nesse caso, foi fazer uma prótese parafusada, porque o orifício aí estava saindo na região de símbolo, quase pegando a incisal. Então ele foi inteiro aderido, o provisório inteiro aderido ao munhão em pique, feito o ajuste oclusal, desgaste palatino, desgaste na incisal para que não houvesse contato nem em MH, nem nos movimentos excursivos. E com ele pronto é que se pôde proceder aí realmente ao enxerto, que é o que eu tinha comentado antes. Por que com ele pronto? Porque logo depois que você coloca o enxerto, que você coloca o osso particulado, você já deve fechar isso. Então não tem que se ficar, eu estou usando resina acrílica, correndo o risco de pingar monômero ali, de ter contato com resquício do pó da resina. Então todo esse trabalho é feito antes. Aí o provisório está ajustado, está polido, aí você vai poder irrigar bem teu sítio para eliminar qualquer possibilidade de ter alguma contaminação material ali. E aí sim, faz o enxerto, membrana, osso, instala a prótese e libera o paciente. Eu gosto muito a sequência desse truquezinho que você usou aqui, ó, que é justamente o que você falou, para tirar o dente de guia. Não necessariamente você precisa deixar ele mais curto. Se você levar ele um pouquinho mais vestibularizado, ele às vezes mantém esse aspecto de mesmo tamanho e consegue sair desse tom, né? Eu acho muito legal esse truque. O paciente sente menos do que quando você desgasta mais. Tem pacientes, eu não sei se eu coloquei na sequência, mas esses dias eu fiz um outro caso de incisivo central também. Não coloquei aqui. E que não dava para vestibularizar muito, nossa, ficou bem mais curto. Ficou feio mesmo para o paciente. Para o paciente é feio. Quando você não consegue vestibularizar, ele é feio. Viltão, um abraço, querido. Essa foto que eu estava comentando. Então, olha como depois da recuperação daquele processo inflamatório, a gengiva já assumiu outro posicionamento. Como eu disse, eu sei que isso não é o suficiente, tanto que foi feito enxerto conjuntivo depois disso. Mas, avaliando, eu não julguei adequado. Mas poderia ter feito? Poderia. Só eu achei que a previsibilidade não seria tão grande por ter um processo inflamatório localizado exatamente ali. Perfeito. Entendeu? Uhum.
E aí, Edu, pode falar. Eu ia perguntar dos pilares, acho que você ia comentar dos pilares que podem ser utilizados para provisório, né? Exatamente. Então, na sequência, eu até coloquei um exemplo de cada tipo de componente, porque toda vez que a gente faz uma instalação de uma prótese com carga imediata, você pode fazer a prótese cimentada ou parafusada, né? Eu explanei a minha preferência por prótese parafusada na última live, por não ter presença de cimento e risco aí de prejudicar qualquer processo de cicatrização. Mas que é possível, desde que você controle isso, fazer com os dois. Então, para unitários, hoje muda um pouquinho de uma empresa para outra, mas sem falar de nomenclatura que cada empresa usa, eu tenho pilar específico para prótese parafusada, como esse que a gente tem na foto à esquerda. Eu tenho pilar específico para prótese cimentada, como o que a gente tem do lado direito. Tenho alguns que permitem as duas coisas, mas são poucas as empresas que têm. E esses dois exemplos são exemplos de pilares definitivos. São pilares que eu coloco na hora da cirurgia, no dia da cirurgia, e não necessariamente com a intenção de trocar. Eu só vou trocar depois a prótese, né? Mas o pilar eu mantenho. Se eu fiz uma boa seleção, se a cicatrização e a remodelação ali do tecido ao redor não me mostrar erro de seleção nenhum, eu posso manter o mesmo pilar. Ah, mas que erro? Pode ser que na hora que cicatrize eu veja a área de assentamento da prótese. Pode ser que comece a aparecer um colar metálico ali. Aí vai ser realmente necessário trocar o pilar. Mas caso contrário, não. E o munhão ProPique, que é esse que está ali embaixo, aí, como eu disse, ele é um coringa. Ele serve para as duas coisas, mas ele é provisório. Ele não é definitivo como os de titânio que estão logo acima. Essa foto é bem legal. Por que eu coloquei isso? Por que eu coloquei isso? Para poder falar que eu posso trabalhar com as duas formas de retenção, parafusada ou cimentada, que eu posso ter situações em que eu vá trocar depois o componente ou não, mas eu também, eu não estou defendendo o munhão ProPique de forma alguma, mas eu só penso do ponto de vista econômico dentro do consultório. Você ter uma peça que resolva... Né? Exatamente. Você, eu coloco munhão. Ok, então você vai ter que ter um estoque aí de alturas diferentes, de transmucosa diferente, de diâmetro diferente, porque senão você começa a instalar... não era bem esse que eu queria, mas é o que eu tenho na gaveta. Então, e aí começa o problema, né? Você instalar o que você tem na gaveta ou o que é para ser instalado. Exatamente. Então, você está instalando com a intenção de não trocar depois, mas depois você vai fazer a prótese definitiva em cima daquilo que não necessariamente era o correto. Então, fica aí a reflexão para as possíveis indicações. E essa foto mostra a segunda possibilidade. Naquele caso clínico, a gente fez várias retenções e fez uma prótese parafusada, né? O provisório foi unido mecanicamente ao pique e foi apreendido no implante por parafusamento. Nesse caso, não. Pelo contrário, o pique ficou liso, sem retenção nenhuma. Pode fazer algum preparo, pode fazer concavidade palatina, pode tirar o oclusal, desde que você o deixe expulsivo. E foi feita uma prótese, uma coroa provisória cimentada. Como se fosse um preparo de um dente. De um núcleo, né? Exatamente. E aí, cimentação. A vantagem nessa situação é que você cimenta em campo aberto, né? Nesse caso, tinha retalho rebatido. Então, dá para cimentar em campo aberto, remover excesso de cimento, colocar enxerto e trabalhar tranquilo aí com a consciência de que você não vai causar nenhuma iatrogenia. E tem esse copinho, esse aqui eu acho uma delícia, esse copinzinho de acrílico. Essa é a opção daí de você trabalhar com componente definitivo. Então, se você faz a instalação do implante e
tem o componente correto para você colocar naquela situação, a gente instala, dá o torque. Esse cilindrinho provisório facilita muito, porque daí você não fica trabalhando com resina em contato com a mucosa. A gente põe um pouquinho de resina dentro do provisório, coloca em posição. Quando captura, esse cilindro vem junto, né? E aí a gente termina de fazer isso fora da boca. É importante, Edu, é lógico que eu não fiquei colocando todo esse passo de resina, mas quando a gente faz esses provisórios, eles não podem ter excesso, assim como um provisório que a gente faz em qualquer preparo dental. Eles não podem ter excesso, eles têm que estar bem polidos. Se eu tenho um término cervical no munhão, ele não deve passar desse término, ele deve ir só até ali. E aquilo que a gente também comentou na primeira live, mas se por acaso alguém não assistiu, respeitar aquela zona crítica e deixar côncavo quando está abaixo da gengiva marginal livre ali, para permitir a acomodação de tecido periodontal. Então isso é regra para todos, não importa se é parafusada, se é cimentada, se o componente é definitivo, se o componente é provisório, regra básica. Nessa sequência fica bem legal aqui, nessa tua sequência no final tem esse desenho bem claro. E aqui então um provisório parafusado em cima de um pilarzinho. Exatamente. Então esse é um componente para prótese unitária parafusada. Foi colocado o cilindro de titânio, que é específico para isso, para essa etapa, né? Cortado o cilindro na altura correta, coroinha provisória oca. Com resina, a gente une a coroa ao cilindro. Tá dando para ver na primeira foto que ainda não está completo por resina, né? Só a resina que foi usada para fixação. Polimerizou essa resina, desparafusa da boca, termina de fazer fora, completa com resina, marca com grafite qual que é a região que você precisa deixar convexo e qual que é a região que você pode deixar côncavo, nas regiões proximais, na região vestibular, palatina, e dá polimento. É importante lembrar que um provisório, em algumas situações de carga imediata, ele é o responsável por tamponar toda a região que você trabalhou. Quando a gente tem um alvéolo fresco, por exemplo. Então, eu não posso deixar meu provisório estreitinho, porque é ele quem vai selar toda a região que era ocupada pelo dente antes. Por isso que eu falei que às vezes ele tem um volume enorme e depois ele fica estreitinho. Porque até a gengiva marginal livre, ele tem que ser mais volumoso para fechar a entrada do alvéolo. Depois ele pode ser mais estreito. Que é o que está mostrando aí. E ele acaba adiantando muito a nossa vida depois, porque você já tem um tecido cicatrizado condicionado a esse perfil, né? Você não precisa depois ficar intervindo para tentar fazer a mucosa trabalhar como você quer. É super prazeroso você, quando você fez um provisório com o formato certinho, bem polido, quando o paciente volta para fazer o definitivo, você fala, nossa, só moldar, realmente é só moldar. Então, não acho tem que condicionar nada. Tem que ficar muito claro para quem quer fazer só implante que você vai precisar aprender a mexer com resina acrílica, você vai precisar aprender a mexer e entender de prótese, planejamento e planejamento reverso, você vai precisar entender de periodontia, e acabou de entrar um monstro da periodontia, o João Rodrigo. Acho que é muito importante ter essa percepção de que não é só, vou colocar o parafuso, né? Você tem muito mais, até porque teu paciente que quer saber lufas, esse parafuso aqui é o dente em posição. Exatamente. É muito difícil hoje você ser, o João entrou aí, vai ser prova disso, é muito difícil você ser implantodontista e você não querer colocar a mão em prótese. Ou você vai ter alguém trabalhando ao seu lado o tempo todo, ou então o mínimo você tem que fazer, você tem que entender, e é o que você falou, mas eu odeio resina acrílica. Só que você tem que aprender a trabalhar, porque não se resolve em alguns casos com resina composta, com resina flow, né? Então, realmente, tem que ficar amiguinho, não pode ficar inimigo, não, porque... Vai só afugentar, né? Quanto mais a gente se especializa, quanto mais a gente se atreve a resolver as coisas, mais know-how a gente tem que ter, mais conhecimento de técnica, de material. Não adianta eu falar que eu trabalho com um componente só. Não
Não adianta eu falar que eu trabalho com um material restaurador só, porque eu não resolvo bem todos os meus casos. Você sabe, o Hércules está aí, é prova disso, que eu sempre falo. Se você falar para mim que você molda todos os seus casos, sem exceção, com fio retrator, e você nunca precisou fazer casquete na vida, então talvez você não faça tanta prótese assim. Exatamente. Se você resolve todos os seus casos de prótese sobre implante com o mesmo componente, mas eu posso ter estoque porque eu só uso um componente no consultório. Alguma coisa você está deixando implantes passar. Estão sempre muito bem posicionados, posicionamento perfeito, ou alguma coisa está errada. Então, Gustavo, é o topete do Eduardo ou o meu? O meu. Mas é que o meu topete, ele significa... todos os barbeiros aí, meus, estão tudo fechado. E eu ia cortar o cabelo, entrou o mini lockdown, tive que... Agora eu tô com essa juba aqui. Ju, eu acho que tem que ser... Eu acho muito importante o teu curso de seleção de componentes justamente por isso. Para ter essa percepção do que vai linkar o dente e o implante. Tem um troço no meio do caminho e eu preciso saber qual troço no meio do caminho está ali. Então, acho que é fundamental. E uma coisa que eu estava dando esses dias um webinar sobre vários casos, várias situações de prótese sobre implante, e eu citei justamente isso. Eu falei assim, às vezes as pessoas, principalmente naquela guerra comercial que tem de uma empresa falar da outra, a empresa vem vender o produto e falar, não, mas o nosso sistema ele é simples. Nós temos só 2, 3 opções de componente, com isso você resolve. Não somos igual tal ou tal empresa que você tem 20 opções, e aí faz você gastar demais ou faz você se perder. Talvez porque a gente faça prótese há muito tempo, porque a gente resolva casos muito complexos. Porque nós já somos senhores de 45 anos. Exatamente, exatamente. Agora você vai dormir com essa, né? Não vou dormir com essa agora. Porque o fato da gente dar aula faz com que nós tenhamos... a gente se vê perante casos muito complexos que às vezes nem no consultório a gente passou por isso. É verdade. E aí, quanto mais opção você tem, mais fácil você resolve o teu caso. Então, todas as vezes que eu vejo um componente novo sendo lançado, eu não vejo isso do modo comercial, falando, para que inventou esse? Não precisa disso, já tem outro que resolve. Não, porque vai ter uma situação clínica e você vai olhar e falar, poxa, mas com aquilo ali eu não resolvo. Mas alguém diante desse problema desenvolveu tal modelo e com isso você vai resolver. Então eu sempre vejo nesse sentido, que eu não vejo como exploração comercial você ter muitos modelos, mas eu vejo como você ter a opção de resolver da melhor forma um caso específico que você tem para resolver. Porque infelizmente os nossos casos não são redondos. A gente não faz só prótese em cima do implante instalado bem certinho no centro do rebordo, sem inclinação, cheio de tecido, nem medial, nem distal. Isso é o que menos acontece. E além de tudo isso, ainda tem a possibilidade de escanear o implante e ainda desenvolver um intermediário por cada de cano. Personalizar o intermediário. Tá na mão, é só estudar e tentar. E como você falou, fazer casos e desenvolver. Tem 2 maneiras da gente aprender. Estudar muito e fazer muito. Né? E eu acho que quem ensina sempre aprende. E é o que você falou, o fato de nós estarmos na academia, né, na faculdade, porque a academia mesmo, Deus me livre, a gente tem essa possibilidade de ver muita coisa. E as pessoas que fazem especialização e depois vêm nos acompanhar, eles falam, putz, aqui é muito bom, porque a gente acaba vendo situações que nem sempre caem no consultório. Exatamente. E eu acabei não acrescentando, você vê, a gente já está quase estourando o segundo tempo aí. Viu como era importante essa segunda live? Senão a gente teria ficado até meia-noite mesmo. Com certeza. Eu não coloquei a sequência, justamente porque tem muita coisa para falar, mas existe a possibilidade de você fazer um planejamento digital da instalação do implante, do componente já vir personalizado, do provisório vir pronto, e você fazer tudo isso de uma forma mais fácil, clinicamente. Mas como isso, às vezes, não é acessível a todo mundo, eu quis mostrar o fazer do dia a dia, a manha mesmo de como você deve fazer, com que material você vai fazer,
Porque quando você chega nesse ponto de ter tudo planejado, envolve um custo maior, envolve você ter um conhecimento maior, situações em que você teve a opção de planejar, não foi aquele caso que o paciente chegou para você com o dente quebrado, sexta-feira, 6 horas da tarde. Então, tem essa opção também, mas acabei optando por mostrar o dia a dia e a realidade. Foi muito bom, Ju, muito bom. Eu te agradeço muito. Concordo, mãe, que tem que estudar, tem que fazer, tem que tentar e dentro de uma coerência das coisas, né? Muito bom mesmo. Ju, muito obrigado mais uma vez. Ainda bem que se o Anthony perguntasse, puta, onde é que está minha mulher? Ele acessa o Instagram e sabe que você está aí na Know-How, do lado de casa. Né? Então, muito obrigado mais uma vez por despender agora mais tempo ainda, pela toda a tua dedicação. Foi muito fácil, você me mandou tudo muito pronto. Então, eu só joguei no meu celular, não precisei nem arrumar o template. Isso mostra o quanto você é extremamente dedicado em cada coisa que você faz. E se a Know-How hoje, ela é tão bacana, tão bonita, tão cheia de possibilidades, de requinte, de carinho, de aconchego, tem uma parte minha, ok, mas ela tem muito da sua cara. E do Otávio também. Então, eu agradeço muito de você ter me acolhido logo que eu entrei na faculdade, em 2016, e a gente, enfim, desenvolver essa amizade que hoje, inclusive, a presidente está aí assistindo, a gente acabou ainda encabeçando a Liga de Prótese e Reabilitação Oral da Universidade Federal do Paraná. Então, isso é mais um motivo de honra, orgulho, e quando alguém fala assim, Du, vamos fazer alguma coisa? Eu falo, vamos, mas deixa eu ver se a Ju vai junto. Porque daí eu sei que é garantia de sucesso. Eu sei que eu vou tranquilo, que vai ter organização, vai ter... Então, muito obrigado mesmo, Ju. Obrigado por essa parceria já tem alguns anos e, se Deus quiser, ao longo aí. Edu, sem maior delongas aí, eu que te agradeço muito. Sempre gosto de deixar público a sua parceria e a sua oportunidade de estar realmente ao seu lado. Então, se você me chama, é porque é uma honra poder ter esse reconhecimento teu. A Know-How é 50% minha, 50% sua, não tem nada mais meu do que seu aqui, cada coisa tem uma carinha. E a gente não consegue falar o conteúdo da aula e acabar respondendo tudo que as pessoas postam ali, mas eu quero não só agradecer a você, mas a todo mundo que entrou e saiu, a nossa equipe da BO que está inteira aqui, Marcelinho, Bruno, o Hércules está aí também, a Su estava aí. Muito obrigado por vocês ficarem com a gente aqui, aos nossos alunos da especialização, e dizer para todos vocês que nós estamos sempre à disposição. Não importa se é da prótese, se é da dentística, o Edu manja mais de dentística, eu manjo um pouquinho mais de cirurgia, mas nós somos professores full-time. Então, isso de parabéns pela live, a live estava legal, cara, é para vocês que a gente fala. Lari, na Liga, a gente tem conhecimento, assim, não somos os caras, não, mas a gente tem conhecimento transbordando para poder passar para vocês. Se a gente não sabe, a gente sabe quem sabe, né? Exatamente. Numa das comissões que a gente está aí de pandemia na universidade, uma das professoras pediu para o meu subgrupo que precisava fazer QR Code. Todo mundo quieto. E eu quieta, porque eu não sei fazer, né? Aí mas ninguém sabe, ninguém... Eu falei, professora, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Eu sei quem sabe. O Otávio já pensou, puta, mais trabalho agora. Exatamente. Então, eu quero agradecer a todo mundo, dizer que dentro ou fora do Instagram, no WhatsApp, no Facebook, aonde vocês encontrarem, eu, e posso falar pelo professor Eduardo também, estamos sempre à disposição para compartilhar aquilo que a gente sabe, ajudar a resolver problema que a gente sabe a solução e que a gente não sabe também. A gente dá um jeito para descobrir. Exato. Queria aproveitar esse momento e falar quem está aí assistindo. A Ju sempre coloca vídeos dando informações muito legais sobre componentes de implante. O Marcelinho, que está aí, e o Bruno têm feito vídeos muito lindos. Tem vídeo de placa, tem vídeo de resina injetada. Então, assim, é uma sincronicidade entre pessoas tão diferentes, com competências diferentes, mas com similaridades de caráter.
e com a mesma característica de querer se doar, dar o seu melhor em cada situação dessas. Então, é um baita orgulho fazer parte disso, desse time que a gente tem, desse equipe top, como a gente chama, né? E eu já vou colocar o Marcelinho, o Bruno e o Hércules ali numa saia justa para eles palestrarem para a gente na Lapro. Com certeza, eu sei que eles não vão dizer não, ainda mais que tá ao vivo essa porra aqui, ó. É verdade, é verdade. E vai ter curso de enceramento do professor Bruno na Know-How em setembro, viu? Show de bola. Deixa eu contar um episódio antes da gente dar tchau. Eu fiz um concurso uma vez para o Instituto Federal do Paraná. Bruno, se você estiver aí, você vai lembrar. E eu cheguei lá para fazer a parte prática, que era encerar um dente. E, sei lá, começou 4 horas da tarde. Era 00:30, eu estava ali fazendo um dente. O Bruno chegou atrasado. Ele chegou tipo 00:00. 00:05, ele levantou e foi embora. Com aquele dente perfeito, aquela cera que você falou, cara, isso aqui não é dente, você tirou do bolso, isso aqui não é cera. Aquele ódio que eu tive, assim, que filha da puta, tô há 5 horas, esse homem vem aqui. Ele tem uma habilidade, assim, que é incrível, então vai ser muito legal esse curso. E também estarei lá como aluno do curso de enceramento. Até tô com vergonha de publicar o enceramento que eu fiz hoje à tarde de um caso meu, que eu gosto de encerar quando eu vou fazer resina, porque eu já vou treinando o que eu vou fazendo e já vou pensando, né? E aí, só de lembrar do Bruno e do Vitor, eu já não vou mais publicar porra nenhuma. Ju, Mayumi, muito obrigado. O professor Bruno dá aula de enceramento na ABO também, fica tranquila, viu? Na ABO ele dá também. É muito bom essa interação que nós temos aí com essa equipe top. Querida, 1000 beijos, beijos no Anthony, beijo nas cachorrinhas lindas lá, que eu nunca me lembro o nome delas, a Maninha, são as queridinhas. E a Peteca que eu tinha esquecido. Gente, todo mundo que está aí conosco, obrigado, força aí. Tá difícil para todo mundo, tem temporal, tem neve, tem quarentena, tem corona, mas tem conta no vermelho, mas tem a gente e a gente vai passar por isso, a gente vai aprender a ser diferente, se Deus quiser, tudo para melhor. Tá bom? Beijo, boa noite. Beijo. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.